O convidado de hoje do nosso programa Perfil e Negócios teve uma ideia brilhante, gente. Após precisar usar um simples boné, incomodado com o formato da peça que não agradava esteticamente, ele buscou uma solução e acabou, meio sem querer, desenvolvendo um produto que mudou a vida dele. Eu estou falando do Caio Pereira, fundador da Cabeleira Store, e é o nosso entrevistado de hoje aqui do Perfil e Negócios. Seja muito bem-vindo, Caio. Tudo bem? Obrigado, Gal. Tudo bem, tudo ótimo. É isso aí. Eu, através de uma necessidade que eu tive, consegui me adequar primeiro ao produto, né, ao boné, que eu sempre gostei muito de usar boné, mas nesse dia específico eu tive uma necessidade que foi usar o boné para fazer um trabalho. E aí tive a ideia de cortar o boné na parte de trás, né? Então hoje o nosso modelo de boné ele é aberto assim na parte de trás para pessoas assim como eu e você, né? Que provavelmente deve ter tido muita dificuldade de achar um boné para usar. Com certeza. Hoje a gente faz os bonés abertos assim para quem tem uma cabeleira justamente como eu, como você. Que aí o boné ele fica de uma forma bem elegante, né? Confortável. Não impede a gente de usar o boné. Usa com o cabelo solto, que esse é o nosso lema, liberte a sua cabeleira. E hoje estamos aí, assim como eu, mudou a minha vida, né? Mudou o meu estilo também, porque eu sempre gostei e nunca usei por conta disso. Estamos aí ajudando as pessoas. Maravilhoso. E quando você procurou o amigo para mostrar a tua ideia, o que ele disse? Ele apoiou, não apoiou? Como é que foi? O Caleb, que é meu sócio hoje, ele sempre foi um parceiro, assim, conheci ele dentro da sala de aula da faculdade. A gente já tinha um projeto em andamento, mas não tinha nada a ver com moda, nada a ver com boné, era um projeto totalmente diferente, voltado para condomínios e tal. E a gente, no meio desse processo, veio essa ideia da cabeleira. E aí eu cheguei para mostrar para ele, como sempre topa as minhas loucuras assim, gostou da ideia, a gente foi meio que num dilema entre escolher um ou outro para tocar, porque a gente sabia que tocar os dois não seria um caminho tão fácil e a gente já tinha entendido que duas coisas juntas não dão certo. Aí a gente decidiu focar na cabeleira e estamos aí até hoje. Então eu apresentei para ele, assim, não foi nada difícil convencer ele a entrar comigo nessa e a gente está junto até hoje. E aí, como é que foi esse processo de pesquisa para vocês validarem o produto? Esse processo veio porque, como eu disse, a gente já tinha um outro projeto e a gente estava na fase de pesquisa, mesmo no tete-a-tete ali, conhecendo pessoas, trocando ideia. Aí eu falei, já que a gente não decidiu ainda, todas as pessoas que a gente entrevistar que tenham um perfil da nossa marca que a gente quer criar, a gente vai tentar perguntar se essa pessoa usa boné, se ela não usa, por que ela não usa. E assim a gente foi conseguindo entender que sim, era um problema, né? Que as pessoas que não usavam boné justamente por ele não ficar bonito, né? Não ficar confortável, sempre ou quem tem o cabelo muito grande, ou ele amassa, ou você tem que fazer algum tipo de coisa para colocar o boné. Por exemplo, eu, quando eu era criança, eu usava o boné só quando eu fazia trança. Então a minha mãe não deixava muito porque pagava para fazer a trança e aí eu ia esconder a trança. E o boné também nunca tinha boné porque eu não usava, né? Não ia pagar caro num boné para não usar sempre. Então eu nunca tive boné, sempre usei boné emprestado, justamente quando fazia alguma trança. Então isso acabou, né? Com a cabeleira hoje todo mundo consegue usar um boné. Muito bom. Agora, uma coisa muito especial me chamou a atenção quando eu abri o site de vocês, que tem escrito valorize a sua cabeleira, não é isso? Isso, exatamente. Como tem sido o feedback dos clientes em relação a isso? Olha, o feedback dos clientes são coisas assim que dá aquele gás na gente pra gente continuar, né? Que a gente sabe que o meio do empreendedorismo sempre tem aqueles momentos que você se coloca na questão, né? Pô, será que eu devo continuar? Será que não? E o feedback diário das pessoas agradecendo. Eu já tive feedback de pessoas emocionadas quando comprou, nem recebeu o produto, mas já estava emocionada. A gente já vendeu para fora do país também. Então esse tipo de coisa, esse tipo de feedback é o que faz a gente continuar até hoje com a cabeleira
e poder proporcionar essa autoestima para as pessoas, empoderamento é o nosso lema, assim, sempre levar autoestima e empoderamento para as pessoas que não conseguiam usar o boné e hoje conseguem. E a gente sempre fala, liberte sua cabeleira, porque mesmo com o boné, a gente consegue deixar nosso cabelo solto. Sim. E mostrar a beleza do nosso cabelo, ter essa conexão com a nossa origem, com o nosso cabelo natural, é fundamental, assim, é uma coisa maravilhosa. Os feedbacks são perfeitos pra gente, assim, é o que dá um gás mesmo pra gente continuar. E além dos bonés, tem alguns outros produtos também? Isso, a nossa loja inteira, assim, todos os produtos são bem pensados justamente para quem tem o cabelo muito volumoso, quem tem a cabeleira. Então a gente vende as toucas de cetim. As toucas de cetim são todas com um volume bem grande para conseguir, porque o produto de cetim ele é o ideal para o nosso cabelo, né? Para evitar frizz e tal, e cuidar no dia seguinte do cabelo. Então a gente coloca as coisas tudo ou com uma abertura na parte de trás, né? Por exemplo, toucas também, se entraram na site, dá para ver a touca, que a nossa touca ela é aberta atrás também, então eu consigo colocar uma touca no meu cabelo e meu cabelo ficar à mostra. Os nossos... Peraí, mas touca para... Touca de frio. Touca de frio também, eu acho que você teve dificuldade de usar uma touca de frio. Com certeza, sim. Então as nossas toucas são especiais para quem tem cabelo black também, que tem trança. Elas são abertas atrás? Elas são abertas atrás, você coloca ela e regula com o tamanho do seu cabelo e dá perfeito, assim. Então, touca de frio, touca de banho, que a gente não encontra no mercado facilmente, as nossas toucas são ótimas. Eu costumo dizer que quem compra uma touca da cabeleira de banho, compra uma e só compra outra se enjoar da cor, porque ela é muito resistente e consegue fazer esse papel que muitas toucas no mercado ou são bem pequenininhas ou elas não são muito duradouras, sabe? Tem que ficar sempre comprando. Então a gente preza muito pela qualidade do produto, né, na cabeleira, e essa parte de fazer um produto com que as pessoas consigam usar sem amassar o cabelo, sem prejudicar, e isso é muito importante, né? Você vê um produto que foi pensado para você, que muitas marcas, até hoje, a gente não encontra tantas marcas assim, né? Sim. Que tem uma representatividade, que você vê assim que ela pensou para você, para quem tem um cabelo grande, para quem usa trança, para quem usa dread. Então, nossos produtos são bem voltados justamente para esse nicho. E quando que surgiu? A cabeleira surgiu, a ideia no final de 2019, começo de 2020, a gente começou a colocar os produtos no mercado. E aí que entra a história da cabeleira também, assim, num período bem difícil, que foi a pandemia, né? A gente começou em fevereiro, a pandemia veio logo em março, assim, e isso foi o que prejudicou bastante a gente, mas a gente conseguiu enfrentar a pandemia e apesar de fazer as vendas tudo online até hoje, mas antigamente também, bem no comecinho, é até nostálgico lembrar que a gente fazia as entregas durante o período da faculdade, né? Então a gente fazia tudo correndo. Fazia a venda de manhã, combinava com a pessoa ali na hora do almoço, corria na estação, entregava, ou voltava, saía da faculdade, corria na estação para entregar no final da tarde. Então isso a gente cortou, né? Porque na pandemia a gente não conseguia mais fazer isso, mas foi tudo pro online. E até hoje estamos online, mas vender assim, na pandemia, a gente teve um período que não vendemos, meio que ficamos fechados durante 7, 8 meses, porque não tínhamos mais produtos. Acabou o estoque, a gente não conseguia mais não tinha como produzir, então a gente teve que fechar a loja durante um tempo, né? Não tinha mais produtos e tinha muita procura. Então a gente ficou quase esse período inteiro, 7, 8 meses, só recebendo pedido, assim, né? Pessoas procurando a gente, mas a gente não conseguia atender. Aí depois a gente foi arrumando as coisas, fomos conseguindo voltar e aí sim começamos a tracionar a loja e escalar de novo, novamente. E vocês chegaram a ter em algum momento loja física? Não, loja física a gente não tem. O que a gente usa para expor os produtos, a gente participa de algumas feiras, alguns eventos e a gente consegue colocar um stand dentro desses eventos, que é ali onde a gente tem esse contato com o nosso público direto. E vocês veem que a maior parte do lucro de vocês vem pelo e-commerce ou nesses eventos?
O evento, assim, dependendo do evento, ele é muito importante porque a gente busca, né, eventos com nicho. Então, por exemplo, a Feira Preta, que acontece em São Paulo, a Expo Consciência Negra. Então, eventos que tem o foco nisso, a gente sabe onde está o nosso nicho, então a gente busca ir lá. Sim. E quando tem uma feira muito grande, aí sim a feira supera o e-commerce. Mas o e-commerce é o melhor lugar para a gente estar, porque a gente alcança todo mundo, né? Então, porque principalmente que eu falei, a gente já fez vendas para o Japão, para Dublin, Portugal. Caramba, para o Japão? Para o Japão. Isso foi muito incrível. Isso foi muito incrível porque isso aconteceu no primeiro mês da marca. A gente conseguiu fazer a venda para o Japão e aí a gente começou a entender o potencial do produto e o que ele significava para as pessoas. Porque na época a gente tinha o custo um pouquinho mais barato, a gente vendia num preço diferente e a pessoa pagou cerca de 3, 4 vezes a mais no frete do que no produto. O que hoje a gente não faz quase nunca, né? Vê que o produto custa tanto e o frete custa um pouquinho mais caro, já compara o preço do produto com o preço do frete e não compra, né? Geralmente a gente faz isso. E essa pessoa, ela meio que não se importou em pagar, né? A gente viu o poder que a gente tinha na mão e o valor agregado no produto em si. Então isso foi uma coisa muito importante pra gente, né? Fazer essa venda para o Japão. A gente já vendeu mais de um para o Japão, já vendemos outras vezes. Não é uma coisa recorrente, mas a gente tem algumas procuras. Tanto Japão, Argentina, outros lugares fora do Brasil, a gente tem essa procura. Mas são brasileiros que moram lá ou realmente eram japoneses? Eu tô perguntando porque o nome da marca chama Cabeleira, né? Que tem a ver, obviamente, isso, com o tamanho do cabelo. O japonês tem cabelo liso, né? Normalmente liso. A gente já vendeu para quem era brasileiro e foi para o Japão e também já vendemos para uma pessoa que nasceu no Japão mesmo, mas que tem pais brasileiros. Entendi. Então, por conta dessa mistura, acabou conhecendo a gente pela internet e aí pegou o boné com a gente. Entendi. Porque assim, tô aqui pensando no nome, né? E pensando no produto, né? Porque realmente, assim, por um outro lado, é interessante que esse produto também pode ser para quem não tem cabeleira, quem é até careca mesmo, assim, porque quer ter um frescor, né, na cabeça. A gente brinca assim que se a pessoa não tiver tanto cabelo, vai queimar a cabeça aqui atrás, né? Mas o nosso produto ele é bom também, principalmente para as mulheres que gostam de fazer coque ou não gostam de amassar muito o cabelo na hora de colocar o boné. Porque se a gente coloca um boné tradicional, mesmo a pessoa com cabelo liso, sim, ele vai dar aquela amassada no cabelo, né? E normalmente as pessoas estão... Fica aquela marca, né? Fica aquela marca. E o nosso produto não fica, sim, justamente por conta disso. Ou mesmo se você deixar ele solto atrás, ele não vai ficar com a marca. E se você amarrar também, é como se você tivesse feito uma chuquinha aqui atrás, sim, e você consegue usar também. Tem esse tipo de cliente, a gente tem alguns clientes assim, mas são bem minoria. Nosso foco mesmo são os crespos e cacheados. Ou alguém que usa trança, dread também. O pessoal que usa dread também procura bastante a gente. Sim. E quem que deu o nome de Cabeleira? O nome Cabeleira foi até engraçado essa questão do nome, porque a gente foi discutir isso e o irmão do meu sócio, ele tinha esse apelido também. As pessoas também me chamavam de Cabeleira justamente pelo meu cabelo, que sempre foi grande, assim, desde criancinha, desde menorzinho eu usava o cabelo muito grande. Então, a gente queria algo que remetesse a cabelo. Sim. E a gente começou a escrever cabelo, cabeleira e tal, não sei o quê. Aí falou, cabeleira. Aí começamos, cabeleira ou cabeleira? Não, vamos cabeleira. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer diferente. Vamos colocar K, mudo, beleira. Aí era para ser esse é um segredo que ninguém sabe. Era para ser K, mudo, beleira. E na hora de produzir, eu fui desenhar o layout da letra, a pessoa que estava desenhando comigo colocou com A. Só que eu acho que ali na emoção, né, não vi o A. E aí mandei pro meu sócio, na época a gente tinha mais um sócio, para aprovar. Eles aprovaram achando que eu tinha colocado A. Mas na real eu não tinha visto que tava com A. E aí quando chegou os bonés, a gente falou, nossa, veio com A, e agora? Aí falou, deixa assim, acho que ficou até melhor. Aí a gente deixou assim com A mesmo,
e até hoje é o cabeleira, porque é uma coisa que às vezes na rua, quem tem um cabelo muito grande, alguém chama, e aí, cabeleira, ou muita gente tem esse apelido, né? Sim. Cabeleira. E aí a gente levou pra marca, assim, acho que é um nome forte. Algumas pessoas se identificam por ter o cabelo grande, e aí ficou cabeleira. E você falou dos bonés e alguns outros produtos que vocês também vendem. Uhum. Tem mais algum tipo de produto que vocês pensam em começar a comercializar daqui a algum tempo? Acho que a gente já meio que achou o nosso produto principal, né? Mas O boné é o principal o boné mesmo. é o principal. O que a gente tenta fazer é sempre buscar produtos que não são pensados pra gente. Então, por exemplo, o que já foi ideia, mas a gente não fez ainda, é um capuz, por exemplo. Capuz a gente normalmente não coloca capuz na cabeça porque ele é um pouquinho mais estreito. Mas um capuz que fosse um pouco maior, talvez agradasse essa galera também que tem uma cabeleira. Uhum. Então, assim, produto em mente, o nosso último produto que a gente lançou foi bem especial, assim, foi as toucas de frio, que muita gente também gostou e deu feedback positivo, e a touca de banho, que normalmente a gente não encontra. E touca para enfermeiro, para quem cozinha, vocês também pensam, já pensaram algo nesse sentido? A gente já pensou, mas também já tem uma galera que faz. Então a gente meio que abriu mão assim do produto em si. E aí vai envolver outras coisas, né? Outra questão que eu digo assim, de buscar a empresa que consiga fazer esse produto, né? Então, por exemplo, touca de natação, já existe uma empresa que faz. Touca de cozinha, assim, também já existe. Já tem. E a gente não queria também tirar o foco do boné, sabe? Tipo, a gente achou que o boné seria algo que a gente conseguisse manter mais a marca e continuar, né? Muito bom. Olha, a conversa com o Caio tá ótima, mas a gente precisa interromper para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tem mais bate-papo aqui no Perfil e Negócios. E voltamos com o nosso programa Perfil e Negócios. Hoje a nossa conversa é com Caio Pereira, dono e fundador da Cabeleira Store. Ele está aqui contando, gente, como surgiu o seu empreendimento após um trabalho de freelancer que ele fez. Mal sabia o Caio que aquele boné que ele precisou adaptar seria um divisor de águas na vida dele. Caio, quando foi que a ficha caiu, que aquela adaptação que você tinha feito era um negócio? Olha, assim que eu fiz o produto, né, trabalhando, como você comentou, num freelancer, eu trabalhei, tipo assim, cerca de 12 horas. E depois cheguei em casa e tava super bem, assim. Olhei no espelho e me vi bem, né? Me vi confortável, tava feliz que tava usando um produto que eu sempre quis usar, que era o boné. E de uma maneira eu tava me sentindo bem. E aí isso ficou na minha cabeça. Então, depois eu continuei usando o boné que eu tinha feito. Nem comprei outro boné pra fazer e tal. Eu continuei usando o mesmo boné. Você mesmo cortou, costurou? Na hora lá só tinha uma faca na mão e o boné. Aí eu passei a faca no boné, usei o isqueiro de um amigo pra fazer o acabamento, assim, não ficar tão feio, e coloquei o boné. E aí, usando o boné, tipo, era até engraçado, porque como tava em inglês, tava escrito meat, né, carne. E aí eu andava na rua com um boné escrito carne na cabeça, em inglês, né? Aí eu falei, não, acho que outras pessoas podem ter esse desejo de usar um boné, né? E não usam. Então eu era uma das únicas pessoas que usavam assim na rua, né? E eu falei, acho que isso pode ser negócio. Então vamos ver, vamos fazer uma pesquisa. Primeiro chamei o Caleb, né? Conversei com algumas pessoas, mas o Caleb, que foi o meu sócio, que foi a pessoa com quem eu mais conversei para ele dar a ideia, para ele falar se ele achava que era bom ou não. E aí a gente continuou desenvolvendo, depois de validar nas ruas, né, perguntando, parando. Era até engraçado lembrar. A gente parava as pessoas na rua para perguntar se elas usavam boné, por que elas não usavam, e
a resposta basicamente era sempre a mesma. Eu não uso porque não cabe no meu cabelo. Ou não uso porque amassa meu cabelo. Eu não uso porque não tem um boné para mim. Isso você ouvia só as pessoas que tinham cabelo grande ou rasta, e elas sempre diziam isso, em sua maioria. Isso, aí a maioria dizia isso. Ou porque não tinha, elas respondiam desse jeito. Não tem um boné que cabe no meu cabelo. O boné amassa meu cabelo. Eu só uso se eu fizer trança. Então a gente viu, né, que isso sim poderia ser uma dor do mercado, né, vamos dizer assim. E hoje, você falou que vocês vendem pelo e-commerce, não é isso? Isso. Vocês têm um site, é isso? A gente tem um site. Qual é o site? www.cabeleirastore.com, e também tem o Instagram, cabeleira com A sem I, cabeleira.oficial. Entendi. E vocês vendem mais pelo Instagram ou pelo e-commerce? A gente hoje está conseguindo concentrar a maioria das vendas dentro do e-commerce. Mas também até fazer essa adaptação, se você me chamar lá, eu que vou te atender no WhatsApp e a gente vai conversar. Essa venda pelo WhatsApp ela é muito boa, muito legal, porque a gente consegue ali interagir com o cliente, que é um dos pontos positivos da cabeleira. É tudo muito humanizado. Sim. Então a gente tem aquela conversa, a gente consegue entender o que o nosso cliente precisa, consegue dar dica, consegue ter esse afeto assim, e é o que faz o nosso cliente permanecer com a gente, né? Porque justamente quem tem um boné tem mais de um, normalmente, né? Faz coleção, compra vários. Tem cliente que fica pedindo novo, porque já tem todos. Então é muito interessante essa comunicação com o cliente, porque a gente acaba criando ali o que a gente fala também quando a gente fecha uma venda, é que essa pessoa começou a fazer parte da família cabeleira. Então a gente sempre tenta trazer o cliente para próximo da gente, né? Que é um ponto bem positivo da cabeleira. Bom, você falou essa questão dos tipos de boné, né? Eu queria saber exatamente isso. Quais são os modelos? Não, os modelos são sempre assim, né? Isso, os nossos modelos eles são sempre abertos atrás, mas existe um... Posso pegar? Pode pegar, fica à vontade. Mas existe o modelo que se adequa melhor para o seu tipo de rosto, né? Que a gente fala. Então, esse boné que eu tô aqui, ele é um pouquinho mais alto, então ele não tá diretamente na minha cabeça. Isso também é bom pra gente, porque com volume de cabelo, né, ele consegue ficar mais solto. E tem aquele boné que eu não trouxe aqui, mas a gente tem no nosso site, que ele é um pouquinho mais rente à testa, rente à cabeça, e ele é um pouquinho mais curvado. Então, algumas pessoas, principalmente as mulheres, preferem esse tipo de boné por conta do rosto mais fino. Então, conforme o seu rosto, você vai ter um boné que vai se adequar melhor ao seu estilo, o seu tipo de rosto, né? Entendi. Então a gente tem alguns modelos que você pode usar e ver qual que se adequa melhor ao seu rosto. E muda também os tecidos, sei lá, couro? Isso. A gente tem os tecidos de brim, que chama, né? E tem esse daqui que tá na minha cabeça, que é de camurça, que ele é um tecido mais aveludado, mais premium, que a gente começa a falar, né? Uhum. E mais bonito também de ver, né? Também tem esse de tactel, que é um pouquinho mais leve, que pode molhar, então mais ideal para quem faz esporte, quem toma uma chuva, não prejudica o boné, mais fácil de limpar também. Então a gente tem alguns modelos assim de textura, né, vamos dizer. Sim. Agora, se por exemplo, tem um cliente que diz, eu queria uma coisa mais personalizada, por exemplo, eu quero ir numa festa super chique, mas quero um boné de couro, um boné, enfim, com tal desenho. É possível também isso? Hoje, infelizmente, a gente não tem a capacidade de produzir personalizados assim em pouca unidade, né? Então, só se você vier com uma demanda assim diferente que a gente consiga atender, a gente vai ter que avaliar, ver se a gente consegue ou não. Então, por enquanto, hoje a gente não consegue, mas é um dos planos da cabeleira poder fazer esse tipo de venda. Até se você, por exemplo, você quer um boné com seu nome, aí a gente tá buscando formas de fazer isso de uma maneira que não, entre aspas, prejudique o cliente no sentido de ficar um produto muito caro, né? Sim. Então a gente precisa baratear toda essa questão de personalização para a gente conseguir atender todo mundo. E lá no início, né, na ideia, você mesmo cortou com a faca, com isqueiro, e aí hoje como é que é feito? Hoje a gente tem uma produção terceirizada, né? Então a gente busca empresas que
conseguem atender a gente e aí a gente tem diversos fornecedores. Entendi. Agora, empreender é muito difícil, né? Empreender é difícil. Como é que foi a recepção disso na sua família? Bom, assim, para mim, eu sempre fui uma pessoa inquieta no sentido de querer ter um negócio. Eu sempre dizia que eu queria ter o meu próprio negócio. Aí a pergunta, tá, mas o quê? Eu não sei, ainda não sei, mas eu quero ter o meu negócio. E toda essa questão de querer, eu sempre buscava, né? Então, eu fiz uma faculdade com foco em empreendedorismo. Isso era muito latente dentro, Você fez faculdade de quê? Eu fiz administração com foco em empreendedorismo, faculdade Sebrae. É até interessante isso, porque eu fiz 2 anos de administração numa outra faculdade, e aí conheci essa faculdade com foco em empreendedorismo e hoje fiz parte, né, no caso, da primeira turma da faculdade. Então, isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Então, eu meio que abri mão de 2 anos de faculdade de administração para fazer administração com foco em empreendedorismo, num projeto super bacana que o Sebrae trouxe para São Paulo, da faculdade Sebrae. E foi lá que eu comecei a mudar de vida, assim, mudar de pensamento, entender como funcionava o negócio, como eu poderia ter o negócio, que foi o que eu comentei também. Eu já tinha um outro projeto com o Caleb, que era um projeto de uma startup, e a gente chegou a ser incubado pelo Sebrae e tal, só que não foi para frente. Então, a Cabeleira meio que é meu segundo negócio já. E o Caleb também tem essa veia empreendedora muito forte, que ele já havia tentado outras coisas, então é um match muito bom, eu e ele juntos, e a gente faz tudo junto hoje, até hoje, assim, a gente tem uma ideia, liga pro outro, conversa, fala, mano, pensei isso, tô pensando em fazer tal coisa, e é sempre muito bom, assim, o nosso relacionamento é ótimo. E aí, antes da empresa, dessas 2 empresas, você trabalhava com o quê? Antes, eu estava trabalhando, antes de mudar para a faculdade Sebrae, né, no caso ela era integral, então eu tive que sair do trabalho que eu estava, que era telemarketing. Então, estava trabalhando com telemarketing, sempre trabalhei com meu pai também, e aí saí do telemarketing para fazer a faculdade, que era período integral, e depois já veio a Cabeleira, assim. Entendi. E nesse percurso de mudança de faculdade para abrir a primeira empresa, abrir essa segunda empresa, durou quanto tempo? Isso demorou 5 anos? Demorou 1 ano. Eu comecei a Cabeleira depois de 1 ano que eu comecei a faculdade Sebrae, né? A faculdade com foco em empreendedorismo. Entendi. Depois de 1 ano já veio a ideia da Cabeleira e já começou a sair do papel, e aí a gente já botou nas ruas. E dentro disso, tem alguma coisa lá no início que você tenha feito errado, ou hoje você faria de forma diferente? Eu começaria a pesquisar mais fornecedores no sentido de não ter um, né? Porque tem aquele ditado que diz que quem tem um não tem nenhum. Então, o nosso sofrimento que começou na pandemia foi justamente por ter um fornecedor só. Então, aquele fornecedor deixou a gente na mão e a gente meio que parou por conta disso, né? Entendi. Então, ter mais de um fornecedor é muito importante. Saber pesquisar bastante sobre o assunto, sobre o nicho que você escolheu, né? Escolher bem o nicho que você vai abrir o seu negócio, se você for empreender. Então, entender como ele funciona, se é possível você fazer aquilo. Eu acho que pesquisa é algo fundamental, assim, tanto para você começar, quanto quando você já tiver aquilo lá, você sempre está pesquisando para você trazer coisas novas, entender o que está acontecendo no mercado, entender o seu cliente. A pesquisa é fundamental justamente para a gente entender que a gente teria essa demanda. A gente fez uma pesquisa, né? Querendo ou não, a gente abordou pessoas para entender se isso era um problema. Então, acho que o erro principal das pessoas que começam a empreender do nada é não entender se aquilo que ele quer oferecer é um problema, é uma solução para o problema. Sim. Né? Então, acho que a gente ter começado com a pesquisa e depois com a solução do produto, acho que é o ideal que todo mundo deveria fazer, né? Hoje vocês são uma MEI? Hoje nós somos MEI, por enquanto. E quando vocês começaram, tinha algum capital? Como é que foi isso? A gente tinha um cartão de crédito e um sonho. Eu sempre falo isso. O cartão de crédito era emprestado, o cartão de crédito emprestado e um sonho.
A gente, primeiro, para dar esse passo, né, a gente sentou todo mundo na mesa e falou, ó, quanto... Vocês eram em 3 na época? A gente era em 3 na época. Quanto que cada um está disposto a tirar do bolso se caso der tudo errado? E quanto tempo a gente consegue manter? E cada um falou um valor, a gente somou aquele valor e falou, então a gente pode fazer uma dívida de até tanto. Então vamos para cima. E aí foi isso. Então no primeiro mês a gente não conseguiu o retorno, no segundo mês as coisas já foram melhorando e em seguida a gente já conseguiu pagar o cartão de crédito pelo menos. Mas hoje também não perdeu o amigo que emprestou, né? Hoje o problema que a gente tem, o problema que eu posso dizer assim, uma dificuldade que a gente tem é justamente essa questão do investimento, né? Sim. Hoje a gente está buscando investidores ou alguém que venha para somar com a gente na questão de trazer conhecimento, né? Que é muito importante na questão do investimento e a questão financeira também, que é muito importante para a gente ter capital de giro para conseguir fazer todas as coisas, né? Hoje vocês vendem quantos produtos por mês? Juntando o boné, os outros? A gente está em busca de sempre vender no mínimo um por dia, né? Que é o nosso lema. Vamos vender pelo menos um por dia. Um dos produtos. Um dos produtos por dia. Então a gente está tentando escalar de diversas maneiras, como parcerias, a marketing, feiras. Então a gente sempre busca isso, né? Sim. E vocês pensam também em vender para grandes supermercados, grandes lojas, né, também? Então isso sempre foi um dilema para a gente, porque a gente também gostaria de se colocar no mercado como marca, né? Então, justamente posicionar a marca Cabeleira de Bonés para Cabelos Cacheados. Então a gente sempre coloca na balança, né, se isso vai ser positivo ou se isso vai ser negativo para a gente. Então é difícil responder assim, sim ou não. Eu sempre respondo depende, porque a gente precisa saber o quanto isso vai agregar para a gente ou não, né? A gente sempre faz esse balanço para a gente ver. Mas o que a gente quer mesmo é manter a Cabeleira como marca e talvez ter pontos de vendas estratégicos, né? Em alguns lugares. No shopping, no aeroporto. O que a gente tem procurado bastante são salões especializados, porque a gente entende que ali vai ter justamente quem vai usar o produto, quem vai buscar aquele produto. Então, salões especializados para cabelos crespos, cacheados ou que fazem trança, dread, são um foco bem positivo para a gente, que a gente já fez alguns testes e que a gente está buscando justamente isso, né? Esses salões, eventos importantes. Então, acho que é assim que a gente vai conseguir se posicionar dentro do mercado. Entendi. E vocês têm já um modelo de negócio, você falou de investidores, né? Vocês têm um estudo já, né? Do quanto que vocês precisariam de investimento e quanto que daria de retorno? Seria para que vocês têm já esse... Não, assim, na ponta do lápis a gente não tem tudo isso, mas a gente tem o conhecimento do tamanho do mercado que a gente tem e de quanto essas pessoas gastam financeiramente em produto para cabelo, em corte, em diversos modelos de compra, né? Vamos dizer assim. O cuidado que cada um tem, o crescimento, né, dos cabelos naturais, que a gente vê uma crescente muito grande. E foi um dos motivos que a gente decidiu investir na cabeleira, foi que o número de pessoas que está assumindo o cabelo, né? Sim. Como, por exemplo, a gente vê diversas atrizes assumindo o cabelo crespo, o cabelo cacheado, que muito por opção as pessoas fazem isso. Tem esse grupo que faz por opção, mas também existe aquele grupo que foi pressionado e moldado para fazer chapinha no cabelo, para alisar o cabelo. Então a gente entende que tem essa curva, né? De quem está assumindo o cabelo crespo e cacheado e também quem opta por usar o cabelo liso ou quer deixar o cabelo natural, mas quer usar uma lace, por exemplo, colocar um cabelo diferente. Então, todos são nossos clientes e a gente entende que tem uma crescente bem grande dessas pessoas querendo assumir o seu cabelo e é justamente o nosso lema. Liberte a sua cabeleira, seja quem você é, busque as suas origens também. Então, essa questão a gente sempre bate na tecla de buscar a sua origem e trazer isso para presente, né?
Não deixar que você precise fazer uma trança ou que você precise alisar o seu cabelo para usar um produto. Então a gente vem com esse ponto assim, bem forte. Bacana, Caio. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma respirada agora e daqui a pouco nós retornamos com o nosso programa Perfil e Negócios. Hoje o nosso entrevistado é o Caio Pereira, dono e fundador da Cabeleira Store. Então, fica aí ligadinho, a gente volta já já. O programa Perfil e Negócio está de volta e quem está aqui com a gente é o Caio Pereira, dono e fundador da Cabeleira Store, uma empresa de São Paulo especializada na comercialização de bonés para cabelos cacheados, crespos, tranças e dreads. Caio, quais são os planos do futuro da Cabeleira? Os planos da Cabeleira agora daqui para o final do ano, né? A gente pretende começar a participar de mais eventos onde a gente possa mostrar a nossa marca, ter essa possibilidade de ter novos pontos de venda, né, físico, com parceiros e trazer aí para a galera crespa e cacheada muitos modelos de boné, muitos produtos que sejam pensados para ela e é isso. A intenção da Cabeleira hoje é trazer novos produtos e buscar pontos de vendas estratégicos para a gente conseguir levar a cabeleira para o mundo, né? Vamos falar assim, que a gente já foi lá para o Japão, já estamos indo para outros países, e eu digo para levar para o mundo. Agora, qual o lugar que consome mais o Cabeleira? Hoje a gente estado? Tem vendido muito para três estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Brasília, acho que está em quarto ou quinto ali, a gente vende mais para esses três. E agora a gente está com um projeto também de tentar pegar mais a galera litorânea e do Nordeste. Porque como a gente está em São Paulo, uma dificuldade também é fazer com que o frete fique mais barato, né? Sim. Então a gente está chegando no Nordeste para facilitar essa entrega, facilitar esse custo do frete, justamente para conseguir pegar o Brasilzão inteiro. Entendi. E você comentou antes que muitas vezes a pessoa não compra só um, compra vários, né? Isso. O quanto que os clientes te ajudam também a divulgar os produtos? Isso também é fantástico. Quando o cliente recebe, gosta, vê, então sempre tem essa divulgação do boca a boca, né? Indicar para alguém ou como você pode dizer, já compra vários para pagar um frete só e já comunica com a amiga, né? Junta a amiga, junta um amigo e já compra junto para pagar um pouquinho menos no frete. Eu acho que isso também é ideal para a gente crescer, né? E o trabalho de marketing de vocês? Quem que faz? Tem uma empresa especializada? São vocês que fazem? Então, por incrível que pareça, como eu disse no começo, o Caleb sempre teve essa veia empreendedora. O Caleb que cuida dessa gestão, na gestão de tráfego da nossa empresa, então ele tem um olhar mais marqueteiro, vamos dizer assim. Hoje a gente tem uma social media que trabalha com a gente e o Caleb faz a gestão do tráfego. Então, a gente tem um olhar mais crítico por ele e também tem uma pessoa que ajuda a gente. Sim. Só que também isso no começo que você disse sobre uma dica, a dica é quando você sentir que você já não está dando mais conta de tudo, contrate alguém para fazer isso. Porque quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo, né? Então, por exemplo, no começo a gente era o marketing, a gente fazia a venda, a gente fazia a entrega, a gente fazia tudo. E com o passar do tempo você vai perdendo a mão, né, daquela coisa. Você precisa se concentrar em uma coisa só. Então a gente conforme vai crescendo, a gente vai se desvencilhando de algumas áreas e colocando alguém para fazer aquilo lá, porque aquela pessoa com certeza vai fazer melhor do que você naquele momento. Então a gente já está entrando mais nessa parte. E no marketing é o Caleb. E alguma dica, já que você falou de dica, né? De quem quer entrar nesse ramo, nesse setor? Olha, que nem eu falei, eu acho que a melhor dica é pesquisar muito,
pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre o que você quer fazer e onde você quer fazer. E persistência, né? Persistência e resiliência acho que é o mais importante. A gente fala assim, meio clichê, mas você vai precisar bastante de persistência e de pesquisa. Então, 2 dicas aí é isso. Não desiste, cara. Continua que uma hora você consegue colher os frutos. E quem faz os desenhos dos bonés? Porque eu vejo que cada um é bem diferente. É bem diferente. Hoje quem faz os designs, pensa nas cores, busca as referências sou eu também. Então é algo que ainda sou eu que faço, mas futuramente também a gente planeja fazer parcerias, buscar alguém de design mesmo, ou eu até mesmo, como disse, vou estudar, pesquisar sobre o assunto, se eu realmente achar que eu devo continuar nessa área, aí entra a questão de se aprofundar no assunto, né? Se não ficar algo muito superficial, então a gente quer trazer a identidade, quer trazer coisas novas, então acho que isso é essencial também, ter alguém com esse olhar de design. Entendi. E tem algum famoso, influencer, celebrity que tenha usado já os bonés? A gente tem algum pessoal na área da música, né? Sim. Então, por exemplo, o Rael da Rima, o DJ Dandan, alguns influencers que a gente consegue entregar. Então, a gente está sempre buscando também fazer com que esse boné ele seja visto como um acessório que as grandes celebridades estão usando, né? Então, a gente sempre tenta entregar, algumas pessoas compram. Então, a gente já vendeu para Miss Brasil, não é atual, mas ela já foi Miss Brasil. Então, sempre a gente tenta também fazer essa proximidade com essas pessoas famosas. Lá no primeiro bloco, eu tinha perguntado para você, né, o quanto que empreender é difícil. Agora eu te pergunto o seguinte, diante das dificuldades, em algum momento você pensou em desistir? E por quê? Sim, é o que eu falei, né? Então, a persistência e a resiliência, ela é fundamental justamente para esses momentos. Então, um momento, sei lá, a pandemia foi o principal, assim, né? Tipo, Sim. pô, será que vai valer a pena a gente manter? Como é que vai ser agora? Então, a pandemia, momentos que a gente se depara com problemas maiores ou financeiro, pô, será que vai valer a pena investir esse dinheiro agora? Ou será que não vai? Pô, será que tá realmente vingando? Essas dúvidas, elas vão aparecendo durante o tempo. E aí é hora de sentar, acalmar os ânimos, dar uma respirada, pensar realmente, ver se tá valendo a pena. Mas, como eu disse também no começo, né, os feedbacks positivos, os clientes conversando com a gente sobre a importância da marca, isso vai dando um gás para a gente continuar. Então, acho que isso é fundamental também, ter essa proximidade para a gente ter essa energia voltando para a gente, né? Ter esse retorno é fundamental também. Então, sempre tem esse momento e aí que entra a persistência e a resiliência, porque se a gente não tivesse continuado, por exemplo, eu não estaria aqui hoje. Então isso é muito importante para a gente estar aqui hoje. É isso aí, a resiliência, a persistência, elas são coisas que você vai ter que ter para sempre, assim, no empreendimento, né? Com certeza. Agora, você tinha comentado também que você tinha feito curso de administração focado em empreendedorismo do Sebrae, não foi isso? Isso. Ao longo desse período, teve outros cursos do Sebrae ou fora do Sebrae que você tenha feito também? Não, assim, sobre empreendedorismo, o Sebrae, ele é peça-chave para mim e para todos os empreendedores que conhecem o Sebrae, que buscam conhecimento dentro do Sebrae. Acho que é unânime a resposta que o Sebrae ajuda bastante. Mas outro curso eu não fiz, o Caleb inclusive fez porque ele está na área do marketing. Então Caio, não fiz, mas o Caleb buscou outras formas de conhecimento, né? Que hoje ele trabalha com isso também. Agora, é uma empresa nova, né? Isso. Razoavelmente recente. recente. O que vocês projetam para daqui a 5, 10 anos, em termos de projeção, em termos de número, de faturamento? A gente pretende ter a loja física. A gente sempre fala, não vale a pena ter a loja física, mas a loja física é muito importante também para fixar a marca. A gente acredita que não é o momento agora, mas a gente deseja ter uma loja física, ter revendedores espalhados pelo Brasil.
muitos modelos de boné disponível. A gente sempre pensa nessa questão de expandir, né? O horizonte é muito grande no sentido de saber que mais de 50% da população do Brasil é negra e que possivelmente tem esse cabelo crespo, esse cabelo cacheado ou que usa trança, a gente vê que o mar que a gente tem é muito grande. Então a gente quer abraçar todas essas pessoas e o nosso objetivo justamente é esse, né? Crescer cada dia mais para você andar na rua e ver muitas cabeleiras espalhadas aí pela rua. Uma outra coisa que eu queria saber de você. Qual o retorno assim, mais emocionante, emocionante mesmo é a palavra, você teve em relação à cabeleira? Pergunto porque assim, é uma empresa que fala diretamente com a autoestima. Sim. Né? De você valorizar o cabelo, de você poder usar o seu cabelo com um boné. Então, acredito que isso deva ter mexido aí emocionalmente muito dentre os seus consumidores. Sim, acho que duas coisas assim que foram muito marcantes para mim. A primeira foi a cliente que literalmente chorou, me mandou áudio chorando, me mandou foto chorando, finalizando a compra e posteriormente também recebendo aquilo lá e fez um textão enorme pra gente nas redes sociais. Eu acho que falava isso, o quê? Ela, por muito tempo, ela trabalhava na roça, né? Na roça e com gado e tal. Então ela trabalhava muito exposta ao sol. E ela tinha um cabelo liso, ela alisava o cabelo. Sim. Então ela alisava o cabelo naquela época e eu sempre usava boné. E como eu falei que muitas pessoas vêm desse momento da transição capilar, ela fez isso. Só que a partir do momento que ela opta por fazer a transição capilar, ela deixou de lado uma coisa que também fazia parte da vida dela, que era usar os bonés. Sim, até por proteção, Por proteção, né? Também. E aí ela achou na cabeleira as duas coisas. Então ela conseguiu trazer o cabelo natural, essa autoestima que o cabelo crespo cacheado traz para a pessoa quando ela faz essa transição. E ela conseguiu usar o boné que também fazia parte da vida dela. Então, sim, no áudio, nos depoimentos dela, ela falava justamente, agradecia a marca por ter esse olhar para o público cacheado e que estava trazendo para ela uma coisa que era essencial para ela, que fazia parte da vida dela, que era o boné e o cabelo que ela estava se reconhecendo. Então, acho que esse foi um depoimento muito marcante e importante para a gente. E não faz muito tempo que a gente participou de uma feira em São Paulo, uma criancinha, assim que eu ajudei ela a colocar o boné e tal, e assim que a mãe comprou, ela correu para me abraçar, tipo, me agradecendo por ela ter essa oportunidade de usar o cabelinho dela do jeito que ela gosta e se ver bonita, né? Então acho que isso é muito importante. Eu tenho a foto até hoje, que eu pedi para tirar uma foto com ela. Então a gente tem a foto dela e é uma coisa muito marcante assim para mim, aquele abraço de criança que é muito genuíno, né? Muito verdadeiro. Sim. Então acho que esses foram os dois momentos assim mais importantes pra gente. Esse depoimento e a criancinha dando um abraço. Maravilhoso. Eu tô aqui imaginando a cena e realmente até me emociono um pouco. Bem, para finalizar, tem algum filme, alguma música, algum livro que tenha te inspirado ou te inspire no seu negócio? Olha, eu não... Trechos de música? Eu gosto muito do Emicida, né? Então, eu acho que levanta e anda, levanta e vai fazer, né? Tire do papel, vai pesquisar, vai fazer. Acho que o Emicida conversa muito comigo desde sempre, nas Sim. músicas, eu digo, né? Então, acho que esse trecho dessa música, Levanta e Anda, é muito importante, assim, para fazer. E também, você é o único representante do seu sonho, né? Então, acho que essas duas frases são muito importantes para mim, assim. Muito bom. Gente, infelizmente, o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Te agradeço muito, Caio, pela presença, por compartilhar, né, aqui um pouco da sua história no nosso programa Perfil e Negócios. E eu te desejo todo o sucesso do mundo no seu empreendimento, que muita gente não só consuma, mas que veja também o seu negócio como
ótima oportunidade de investimento. Obrigado, Gal. Muito prazer também estar aqui com você. Participar da entrevista foi uma experiência incrível. É isso, gente. O programa de hoje do Perfil e Negócios termina por aqui. Mas lembre-se que temos um novo encontro marcado na semana que vem. Um cheiro!